Confronto difícil, né? Um retrato, na verdade, desse confronto foram os dois jogos que nós fizemos na primeira fase. Foi um 2-0, mas foi um jogo muito difícil no Castelão. E o último jogo que nós jogamos com o Uniclinic, né? Onde praticamente nós resolvemos o jogo aos 40 minutos do segundo tempo. E a última bola do jogo foi o enfrentamento do atacante do Uniclinic com o Everson, que salvou com a barriga. O que ali poderia ter até acontecido uma situação onde eles conseguiriam um empate. E eles fizeram um jogo muito bom, muito equilibrado. Eu já falei que dos times que têm um menor investimento, é o time que tem uma organização, uma fase defensiva muito interessante, mais zonal, muito bem encaixada, jogam com as linhas bem montadinhas. Marcelo Nicásio ali fazendo referência, jogadores de velocidade pelo lado, bons volantes para construir o jogo por dentro. Então a gente espera um jogo muito difícil, mas a gente está preparado para todas as dificuldades e a gente vem demonstrando a cada semana, a cada jogo, a cada fase. Conseguimos um objetivo que era classificar em primeiro para conseguir a vantagem na semifinal. E eu estou muito feliz, muito contente pela postura dos meus jogadores. Depois de tudo que a gente passou durante essa semana, a gente fazer um jogo tão forte, tão qualificado e ganhar com tanta autoridade o jogo, isso é uma demonstração que a gente tem um grupo muito forte e a nossa ambição nessa competição é buscar o bicampeonato, o título, nós vamos lutar muito por isso. Ô Chamusca, você esperava enfrentar mais dificuldades diante dessa equipe do Floresta, pelo que eles fizeram até agora no campeonato? A gente esperava um jogo muito difícil, até porque eles estavam com 10 pontos, né? E nenhuma equipe chega no hexagonal a 4 jogos com 10 pontos se ele não tiver qualificação. O que eles construíram foi através de mérito e ganharam jogos dificílimos, né? Ganharam do Iguatu, lá em Iguatu, que é muito difícil jogar lá, pela atmosfera, pelo campo, por tudo. Ganharam do Fortaleza, né? Jogando em casa, em Horizonte. Fizeram um jogo muito forte. E a expectativa é de que a gente ia enfrentar um time com uma postura defensiva muito forte. Eles não tinham tomado gol ainda nesse hexagonal, se eu não me engano, né? Foi os primeiros 2 gols que eles tomaram. E com um contra-ataque muito rápido, através de 2 jogadores pelo lado, com uma velocidade muito grande. E a saída do Wallace, que é o que joga centralizado. E o Crateus. O Careús, desculpe, estou mudando até o nome da cidade. É porque é muito jogo, a gente acaba se confundindo. E o Careús, que é um jogador que, apesar de ter uma certa estatura, mas é um jogador forte em contra-ataque também. Mas eu acho que a nossa estratégia dificultou muito o jogo para eles desde o início. A gente montou uma estratégia de jogo onde forçou, principalmente que os jogadores de lado, o Veraldo e o Danley aqui do lado direito, baixassem muito para marcar os nossos laterais, e aí eles perderam a principal arma, que é a força de contra-ataque. E a gente conseguiu controlar bem o jogo, conseguiu furar bem, o Wesley Coutinho fazendo entre linhas, o Elton segurando um pouquinho mais o zagueiro, o Roberto dando um pouquinho mais de amplitude, o Romário combinando bem, saindo pelo lado esquerdo. Então a gente fez um jogo forte, acho que a estratégia deu certo, e sinceridade, a gente sabia que o jogo ia ser muito difícil, mas que se a gente jogasse e seguisse o plano de jogo, a gente tinha toda a condição de dificultar, e foi isso que acabou acontecendo. Poxa, Musca, no primeiro tempo o Douglas Coutinho fez um gol, né? Tava aí precisando também fazer mais um gol. No jogo passado ele já fez ali para espantar essa má fase. E no segundo tempo o Leandro Canhoto fez o segundo gol que decretou a vitória do Ceará. Você achava que estava faltando esse segundo gol para dar mais tranquilidade ao time no segundo tempo? Sim, com certeza, porque o jogo quando fica 1-0 fica um jogo muito tenso, né? Porque o adversário está jogando por uma bola, e uma bola no futebol é muito pouco, né? É uma bola espirrada, é uma bola parada, e apesar de que eles mostraram no segundo tempo, eles perderam um pouco de força, assim, em relação à parte ofensiva. Tanto que, mesmo a gente ganhando de 1-0, eu acho que talvez o raciocínio do Floresta é que com 1-0 dava o segundo lugar para eles. E eles, claro que dependia do outro jogo, mas é uma vantagem que hoje eles têm. Então eles não queriam arriscar, então não subiram linha, deixaram a gente trabalhar a bola muito no nosso campo de defesa. Isso fez com que a gente ficasse controlando o jogo e só saísse na boa. Mas eu acho que, no geral, a gente conseguiu
concluir bem o hexagonal e conseguiu fazer um jogo muito consistente hoje, um jogo muito tático que foi fundamental para conseguir o resultado. Ô Chamusca, deu para notar ali que você vibrou demais com o segundo gol. Até estranhei, porque quando você fez a alteração, o Leandro Canhoto entrou mais pelo lado direito. Um cara que é mais acostumado a armar pelo meio. E foi bem por ali que saiu o gol. Ele cortou pro meio e fez o segundo. E aí o técnico se sente mais vitorioso, né? Deu para notar que foi mais ou menos por aí. Eu até virei para a torcida ali, que eles estavam meio impacientes quando estava 1-0. E isso é normal, o torcedor... Na verdade, o jogo do torcedor e o jogo de vocês, né, é diferente do nosso jogo. Então a gente tinha um planejamento. E o planejamento passa muito pela questão física do jogo. A gente tinha um monte de jogador aí que no intervalo acusou problema físico. Eu não podia sair trocando todo mundo aleatoriamente, já que o jogo estava muito bem controlado. O nosso goleiro trabalhou muito pouco no segundo tempo. A gente estava conseguindo chegar aqui, criar algumas oportunidades. E a ideia da entrada do Canhoto, por isso que eu vibrei muito ali, foi para que a gente ganhasse potencial de finalização, que a gente estava tendo pouco chute, principalmente de dentro da área, e um entre-linhas mais qualificado. Foi o que acabou acontecendo. A bola foi num contra-ataque, foi metido nele aqui. Eu sei que ele, pelo dia a dia lá, ele finaliza muito bem nos trabalhos específicos. E a gente sabia que 1 a 2 bolinhas que ele pegasse na entrada da área ali poderia ser letal. Então, quando o treinador consegue taticamente fazer uma substituição e fazer um gol que praticamente ia concretizar o nosso objetivo ali, é motivo e a gente tem que externar isso, inclusive para o torcedor, e depois os torcedores reconheceram, começaram a aplaudir e começaram a gritar ali como se a substituição tivesse sido realmente definitiva e importante para que a gente conseguisse construir o segundo gol e o resultado do jogo. Eu sei que não ocorreu um confronto entre o Clássico Rei nessas semifinais, não ficou definido isso. Mas se acontecesse, Chamusca, teria algum problema em relação ao planejamento, a tudo isso? E o Ceará, na sua opinião, parte na frente dos outros clubes, já que foi o primeiro lugar e tem a vantagem também nas semifinais? Bom, em relação ao confronto, se houvesse uma possibilidade de ter o clássico, eu sempre falo que a gente tem que trabalhar e se preparar para todas as situações. Se houvesse um clássico na semifinal, a gente ia ter que passar, porque a ambição não é você ganhar um campeonato. E a gente ia se preparar para os 2 clássicos. A gente conseguiu conquistar, e era o objetivo nosso ser o primeiro colocado, para que a gente pudesse ter a vantagem de jogar o segundo jogo em casa, e também a gente ter a vantagem dos 2 resultados. Então a gente conquistou essa vantagem, mas não existe qualquer tipo de favoritismo. São 180 minutos contra a equipe qualificada, que tem as suas motivações também no campeonato, que vem fazendo um campeonato consistente e equilibrado, que é o Uniclinic, e não existe nenhum favoritismo da nossa parte. A gente, inclusive, eu até antes do jogo falei para você que eu estava muito satisfeito com que esses jogadores que fizeram o 10º jogo agora no campeonato, essa base de 14 jogos, 10 jogos essa base jogou. E nós conquistamos nossa 7ª vitória com um aproveitamento próximo a 80%. Então eu estava muito satisfeito com o que eles vinham demonstrando. E tinha muita confiança, tanto que a gente manteve o nosso planejamento, até porque também, se não tivesse mantido, eu não ia ter time para colocar em campo, porque proibiram nossos outros jogadores de jogar, né? Parecia um documento fantasma aí na calada da noite e proibiram da gente jogar, mas tudo bem. E eu fiquei muito satisfeito com isso. A gente está muito forte, vai chegar muito forte para decidir o campeonato. E essa base joga domingo ou é o time que atuou na Copa do Nordeste? Qual é a prioridade nesse momento, Chamusca? Semifinais do Cearense ou última rodada da Copa do Nordeste? Não, a prioridade é o Cearense. Foco 100% no Cearense. E aí a gente trabalha sempre jogo a jogo, né? Qual foi o planejamento para essa semana? Fizemos no final de semana essa base de equipe e conquistamos um resultado importante quanto o Uniclinic. Aí lá terça-feira em Maceió jogou uma outra base de equipe. Essa equipe que jogou em Maceió recuperou ontem, quando nós chegamos já fomos direto para alguns jogadores, outros foram em casa, depois recuperaram, a gente marcou o treino às 17 horas. Hoje já treinaram, fizeram treino na academia, todos os jogadores que não vieram para o jogo. Hoje eu não tive a possibilidade de trazer os jogadores para o banco de reserva. Falo mais uma vez, nós fomos proibidos, né? Mas é esse grupo que jogou terça-feira que deve ser a base do jogo de domingo. Aí depois, com calma,
a gente vai analisar primeiro os resultados que aconteceram na Copa Nordeste hoje, os resultados de ontem, para ver e analisar também o Salgueiro. Eles vão jogar com o Náutico, um jogo domingo importante, para a gente tomar a decisão. Se a gente vai manter o grupo que jogou no domingo, a gente tem 4 dias, vai jogar aqui em Fortaleza, isso facilita muito, ou se a gente vai alternar, mesclar, isso aí é uma decisão que a gente vai tomar só na próxima semana. Mas o jogo de domingo, a gente vai com o grupo que jogou terça-feira em Maceió.